Bom, eu estou propondo um projeto que tem objetivos de longo prazo, que é, basicamente, levantar o nível de formação bruta de capital do Brasil. O Brasil, eternamente, lá desde o velho nacional desenvolvimentismo até cá, adia o conflito político que pode tranquilamente entre nós ser ferido em ambiente tranquilo, democrático, de construção de poupança nacional. E, ciclicamente, a nossa elite é induzida com ideologias que vão variando dos anos 50 para cá, mudou profundamente, mas a proposta é a mesma. Adia o conflito desagradável de consertar nossa própria poupança e vamos cumprir aí um certo manual do bom moço internacional, que nós vamos ser salvos da nossa incapacidade de desenvolver com base no dinheiro dos outros. Hoje está em vigor, está aí o Paulo Guedes, nós temos que ter o manual do bom moço, desregular, privatizar e não sei o que, papapá e tal, e os estrangeiros virão nos socorrer. Sabe quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade, em qualquer país do mundo? Nunca, nenhum. Olha que coisa chocante uma pessoa dizer isso. Faz 40 anos que o Brasil acha que vai ser salvo da sua incapacidade de formar seu próprio capital e imagina lastrear seu desenvolvimento com base no capital dos outros. Quer dizer que o capital dos outros não é bem-vindo? Não, o capital dos outros é muito bem-vindo, só que funciona na finança internacional o que funciona no gerente de banco aqui dentro. Se você tiver saldo médio alto, ele lembra do dia do seu aniversário, manda cesta de Natal para sua casa, né? E se você tiver com cheque especial furado, liga para o gerente, está em reunião, não pode atender. E assim é o Brasil. O Brasil, quando tem folga, o Brasil recebe bons capitais. Quando o Brasil vai para a iliquidez, que é a maior parte do tempo, como hoje é, a aversão a risco ao Brasil está no limite do fim do descalabro do governo Dilma, o Brasil vai começar a pagar, sabe, custos muito mais incidentes. E, em qualquer circunstância, todo dólar que investir aqui, lembre-se, gera um passivo externo a ser remunerado em dólar. Se você, pura e simplesmente, por pedagogia ideológica, privatiza non-tradables, Eletrobras, e internacionaliza, ela não exporta quilowatt. Na hora que um fundo canadense pega o controle de uma companhia non-tradable, não exportável, ela gera um passivo em dólar que não tem de onde se remunerar. E o que está acontecendo com o Brasil? Nós assistimos o filme. Você expande o consumo manipulando a taxa de câmbio, destrói a sua indústria, a indústria de transformação do Brasil, os senhores sabem mais doidamente do que eu, era 34% em 1980. Hoje a indústria de transformação do Brasil desce de 11%. Ninguém destruiu a sua indústria no planeta Terra e na história do capitalismo mundial do que nós brasileiros. E não é ineficiência no nosso industrial. As assimetrias globais se agravando, né? Juro, perfil do financiamento, sofisticação tecnológica, escala, e aqui dentro a gente manipulando taxa de câmbio para fazer reeleição de presidente. Aí fica todo mundo feliz, vai todo mundo ao consumo, fica mais barato sair do Paraná para Miami do que vir para o Rio de Janeiro, no turismo, e viva, e picanha, e cerveja e tal, e o país explode o seu balanço de pagamentos. O déficit em manufaturados, quando o Brasil cresce 2 pontos, vai a 130 bilhões de dólares. Se a demanda por financiamento externo tem esse tamanho, nós olhamos para as commodities. Elas vão bem, bombando, a China está bem, está puxando, ciclicamente os preços das commodities vão para cima, nós alimentamos a ilusão. Fechamos a conta da mão para a boca e reelegemos o Fernando Henrique. Só que as commodities tombam eternamente. E aí tomba a commodity, Fernando Henrique reeleito quebra o Brasil. O que é quebrar um país? Desvaloriza o câmbio selvagemente. O que é desvalorização do câmbio selvagemente? Vai tudo para os preços. Porque nós internacionalizamos os preços relativos da economia brasileira de uma forma absolutamente dramática. 86% da química fina, todo o aparato de bem de capital, todos os meios de diagnóstico médico, internacionalizamos, é tudo dólar. O dólar explodiu, explode tudo. Vai tudo para os preços e nós indexamos a economia brasileira e não cumprimos a agenda de desindexação, os indicadores de inflação capturam o câmbio. E aí o Banco Central, vesgo, atira com taxa de juros na inflação que é infensa a juro. Pelo amor de Deus, não é possível. Fernando Henrique, 99, Dilma, 2015, Bolsonaro, hoje. Qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo? Aí estão os números da deflação brasileira. O que é deflação no Brasil? A ingerência do Bolsonaro de véspera da eleição nos preços dos combustíveis, que é um preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço que é definido pelo Conselho de Administração da Petrobras?
O segundo preço é a energia elétrica, ele está nos custos de todos vocês, das senhoras, dos senhores. O Brasil subiu 200% a energia elétrica no período Bolsonaro. 200%, se tomar os números do Ceará, que eu não sei se são padrão para todo o Brasil. Qual é o efeito da taxa de juros sobre uma portaria da ANEEL, que determina 25% de reajuste na tarifa de energia elétrica? Depois, alimentos. Ora, os alimentos estão subindo no planeta Terra, por demanda europeia e chinesa. Qual é o efeito da taxa de juros brasileira sobre um preço que é puxado globalmente por um desequilíbrio de oferta em alimentos? Não, a taxa de juros no Brasil virou uma impertinência que se indeniza com dinheiro público o rentismo. Os americanos têm a pior inflação dos últimos 40 anos, 10%. Taxa de juros, 1,75%. Os europeus têm a pior inflação, os ingleses estão com a pior inflação em 40 anos. 10%, 12% de inflação em algumas áreas do euro. Sabe qual é a taxa de juros? 2,5%. Então, eles estão errados e o Brasil está certo. Taxa de juros brasileira, 13,25%, quase chegando nos 13,75%, quase chegando nos 14,25% da Dilma. Sabe quanto custa 1,5 ponto na Selic? 1,5 ponto, vamos falar em ajuste fiscal, reforma tributária. Sabe quando é que vai acontecer reforma tributária com essa interdição fiscal que os estados e os municípios e a União estão vivendo? Nunca. Porque 1,5% na taxa Selic aportou 60 bilhões de reais no fluxo anual do Tesouro. Ou a gente acha que dinheiro para a educação sai de um bolso diferente do dinheiro que sai para o Banco Central operar o manejo da política monetária estúpida e criminosa que se bota como ciência boa no Brasil. Essas são as questões que eu quero mudar no Brasil. E aí a proposta básica, no curto prazo. Primeiro, ir em socorro das 66 milhões e 600 mil famílias brasileiras que estão fora do crédito, banidas disso pelo Serviço de Proteção ao Crédito. É demagogia? Eu não tenho nenhuma vocação para demagogo. Devem estar percebendo de novo. Eu não tenho nenhuma vocação para dizer o que as pessoas querem ouvir. É que 60% do PIB brasileiro, quando cresce ou não cresce, a variável que determina se cresce ou não é o consumo das famílias. E o consumo das famílias é uma variável de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. O único lugar onde eu posso alcançar com a política pública é o crédito. E aqui é simples, a gente faz todo mês no Ceará há anos um leilão reverso, em que o titular, o credor do papel do crédito, vai vender este crédito por um desconto. Quanto mais expressivo for o desconto, a gente chega a 90%, quem duvidar, ver leilão do Serasa, 90%. Por quê? Porque recuperar 10% de alguma coisa é diferente de não recuperar nada, 100% de nada. Segundo, esses créditos estão inflados pela perversão do sistema financeiro fora de controle do Brasil. Juro de 1.000% no crédito pessoal, sabe, juro de 400% no cartão de crédito, juro de 380% no cheque especial. O crediário com taxa de permanência, multa, sabe, correção monetária, juro sobre juro, é um verdadeiro, sabe, assalto à mão desarmada no caso brasileiro. E aí o que nós precisamos fazer? Um leilão reverso. Quem der desconto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão refinanciar o saldo. Só para vocês terem uma ideia de como isso é perfeitamente praticável. E eu sei que em ambiente mais de elite as pessoas desconfiam, né, de que haja alguma demagogia, alguma coisa. Eu sou muito sério e eu tenho um corpo de técnicos liderado pelo professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, que é capaz de suportar qualquer debate. Sabe qual é a dívida média? R$ 4.200. 90% de desconto traz o débito médio para R$ 1.000 e poucos, R$ 1.400. Se eu pico isso em 36 vezes, com juro que remunere o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eu vou fazer uma revolução. O mesmo, para não ser muito mais extenso do que já fui, para as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa. Antessala da liquidação. 6 milhões de empresas. Não houve um surto de calotismo juramentado militante no empresário brasileiro. É que, com a estagnação econômica, a demanda retraída do jeito que está, a inadimplência explodindo do jeito que está na freguesia, o empresariado brasileiro perdeu o mercado. E o seu passivo ficou simplesmente infinanciável porque é indexada à política de juros que o Banco Central tirou de 2% para 13,25% em 14 meses. Se acontecesse isso nos Estados Unidos ou na Europa, eu acredito que aconteceria uma revolução, se quebrava tudo, o Champs-Élysées amanhecia queimado. De 2% para 13,25%, 75%, a Selic brasileira fez em 14 meses. Aí o empresariado colapsou. Se a gente não fizer uma reestruturação desse passivo,
3 empregos por cada uma, dá 18 milhões de empregos com a guilhotina no pescoço. Os senhores sabem do que eu estou falando. Terceiro, investimento público. Em tempos de catatonia do capitalismo, que é cíclico também, a depressão é uma inerência dos ciclos de expansão e depressão do capitalismo. É orgânico, é intelectual, é da literatura e é da melhor prática do mundo. Que o Estado venha em socorro para fazer uma espécie de desfibrilador, sabe, na paralisia do coração da economia. O Brasil tem 14 mil obras paradas. Moradia popular, saneamento básico, urbanização de favela, ferrovias, hidrovias, portos. Há 1 bilhão de iniciativas cuja característica é exigência nenhuma de importação de insumos, qualificação de mão de obra razoavelmente não sofisticada, não é? E investimento modular. Qual é a característica? Todas já estão licitadas, todas já estão licenciadas ambientalmente, que são 2 calvários, que eu vou dar uma arrumada geral para o Brasil ter o mínimo de racionalidade nessas maluquices, mas eu posso prometer 5 milhões de empregos em 2 anos, com a mão nas costas e o olho fechado. Eu sei fazer isso daqui. Agora eu preciso dizer de onde vem o dinheiro. Não é? E o terceiro movimento tem a ver com os senhores e as senhoras, e com isso eu encerro me colocando à sua disposição nos 40 minutos que me deram. Entrar numa dinâmica de reindustrialização forçada do Brasil. Nenhum país do mundo se desenvolve sem uma indústria poderosa. É mentira da retórica ideológica dos mais ilustrados eurocentristas intelectuais da esquerda burra do Brasil ou da direita estúpida do Brasil, que é vinculada a esses americanismos, que já estão vencidos. Ninguém mais defende essas impertinências ideológicas no debate acadêmico que eu participo lá fora. O que é? É a economia digital, a economia do conhecimento, a economia pós-industrial não existe sem base industrial. Porque a economia de conhecimento é de serviços sofisticados agregados à indústria. Sem indústria, nós vamos só reprimarizar a economia brasileira, que é o fenômeno que está acontecendo. E primarizando a economia do Brasil, nós matamos a uma contradição, nós morreremos numa contradição, que é uma sociedade que aspira os modos modernos de consumo e o valor desse produto desejado pela média da sociedade é de base manufatureira. E se é de base manufatureira, é absolutamente criminosa a ilusão de que nós vamos pagar um padrão moderno, manufatureiro, microeletrônico, de novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, com commodities. Essa conta ela não fecha estrategicamente. E é isso que se trata no Brasil. Qual é a indústria que nós devemos fazer? Todas. Todas as indústrias, mas algumas, para dar exemplo, há umas pistas óbvias. Por exemplo, Complexo Industrial da Saúde. O Brasil importa com o Tesouro Nacional, só o Tesouro Federal, importa do estrangeiro 17 bilhões de dólares por ano antes da pandemia. 83% disso patente vencida. Copiar, colar, chama aqui a Fiocruz, chama aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz uma incubadora de empresa, não tem que pagar royalties, não tem coisa nenhuma, e o governo é que compra. Impõe aí o benchmark para que o governo não possa comprar mais do que o estrangeiro possa fazer, mas, no mínimo, o frete dos indianos e dos chineses que atravessam o mundo para trazer insumos para cá é uma variável que nós temos a nosso serviço. Essa é uma ferramenta protegida pelo status do Brasil na Organização Mundial do Comércio, que os americanos estão pressionando para nos tirar da Organização Mundial do Comércio, abrir mão desse status em troca de participarmos de um clube que não tem nada para dar para a gente, o tal de OCDE. E o atual presidente da República, sem provavelmente saber do que está fazendo, prometeu ao Trump fazer isso. Só para informar, os chineses não aceitaram sair da OMC e nem abriram mão do status de economia em desenvolvimento para poder manipular essas ferramentas. Desenvolvimento regional, superação de patentes em casos de críticos, etc, etc, etc. O complexo industrial do agronegócio. Gente querida, a economia tropical mais pujante do planeta Terra está importando do estrangeiro mais de 50% dos seus insumos. Quando eu escrevi o livro, eu não esperava que uma tragédia, depois da outra, fosse provando quanta razão teórica eu tinha. O Complexo Industrial da Saúde veio a pandemia e mostrou o Brasil dependendo de importar máscara da China. E o Complexo Industrial do agronegócio agora pegou 200% de aumento nos fertilizantes porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E esse país que tem no seu subsolo todos os insumos para uma indústria pujante global de fertilizantes, importa 80% dos seus adubos da Rússia. É de matar de vergonha, mas, ao mesmo tempo, é de dizer, olha aqui, outros países não têm, o Brasil tem saída. Complexo Industrial da Defesa, Complexo Industrial do Petróleo, Gás e Bioenergia, ô Rio de Janeiro.
O Brasil está com 30% das suas refinarias paralisadas, Duque de Caxias está enferrujando, importando diesel da Bahia do Texas, gerando emprego com um real que falta gravemente, dolarizando os insumos da economia brasileira desnecessariamente. Não há problema tecnológico, não há problema de escala, não há problema de financiamento. O mercado doméstico brasileiro é estrondosamente gigantesco para nos dar plataforma na defesa do nosso mercado e na perfuração de mercados externos, e estamos importando diesel. 100% quase do querosene de aviação do Brasil estão vindo do estrangeiro. Tudo picaretagem. Tudo picaretagem. Enfim, não quero me passar mais além da conta, estourei aqui 1 minuto, mas agradeço a sua atenção. O que peço? Eu peço, reflitam sobre isso, imponham aos outros candidatos esta metodologia. Não é possível passarmos ao largo tão superficialmente desses problemas brasileiros. Quero saudar o Felipe Santa Cruz também, meu presidente, que aceitou a honra, nos deu a honra de ser o vice, que vai governar junto com o Rodrigo. Enfim, pensem no que eu falei. Se vacinem, sabe? Se vacinem e me ajudem a criar uma corrente de opinião no Brasil. O Brasil tem tudo para mudar, mas a política desse jeito vai nos condenar ao suicídio coletivo. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, Ciro. Nós temos aqui 4 perguntas, mas antes eu lembro para você aumentar essa lista tua aí de produtos que nós fabricamos e não fabricamos mais. Nós éramos autossuficientes em metanol, hoje importamos 100%. Fomos autossuficientes em barrilha, importamos 100%. Petroquímico básicos, nós autossuficientes importamos. Importamos gasolina, mas disfarçada em nafta. Hoje o Brasil, portanto, não importa muita gasolina, mas importa 100% da nafta, que é a gasolina, para a petroquímica. Você falou muito bem de amônio, ureia, todos nitrogenados, potássicos, fosfato, nós temos tudo aqui. Então, eu listei produtos que nós temos matéria-prima, nós temos tecnologia, nós temos quem fazer, e nós não fazemos. Caetano, por favor. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade, é um comício, né? Não, mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia, né, disruptiva, né, desses modelos que nós temos.